A importância de ler a Bíblia diante do contexto histórico em que os textos foram escritos. Solano Rossi fala também da necessidade fundamental de não interpretar a Sagrada Escritura levando em conta apenas o que está escrito nela. Lembrando sempre que a Igreja Católica reconhece duas fontes de revelação: a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja. Ao canto deste junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, nos salgueiros por ali. Professor Solano Rossi, no bloco passado, o senhor disse e citou uma opinião do senhor como pesquisador que há necessidade de fazer nova tradução da Bíblia a cada 10 anos aproximadamente. No Brasil, um país continental, um país enorme, um dos maiores países do mundo, o maior país católico do planeta, diferenças culturais, econômicas, sociais, o Brasil do Sul é um, o Brasil do Norte é outro. Haveria necessidade de uma tradução diferenciada para esses povos ou não? Eu não acredito em traduções tão diferenciadas, né? Mas eu diria assim, para alcançar a totalidade do nosso povo nesse ambiente continental, de níveis culturais tão distintos, eu diria que as traduções, por mais diferentes que possam ser, precisam ser feitas numa linguagem que atenda uma linguagem em português, né, que tenha clareza, seja bem cristalina e que atenda a grande maioria do nosso povo. Né? Afinal de contas, o povo de Deus não pode ser refém de uma tradução que seja hermética, tão fechada que só o tradutor entenda aquilo que ele quis expressar. Né? Por isso, a linguagem, o vocabulário, as expressões têm que ser de um tipo em que a brasileira mediana, tenha condições de entender e compreender o sentido das palavras que ali estão colocadas. O que possibilitaria imprecisões na tradução bíblica, inclusive provocar erros? Eu acho que há algumas questões. Primeiro, se a pessoa não tem domínio da língua que ele está traduzindo, né? A pessoa precisa ter uma formação razoável nos idiomas originais. No caso do senhor, o senhor estudou? Eu estudei tanto na graduação quanto no mestrado. Eu fiz cursos específicos, disciplinas específicas de gramática, tanto hebraico quanto grego, e depois, quando me decidi focar na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, eu então me equipei com vários outros instrumentos, livros em N idiomas, que me capacitasse mais ainda para trabalhar o texto bíblico. Né? Uhum. Faz falta também se a pessoa não tiver uma adequada relação com o mundo em que os textos foram escritos. Né? E geralmente isso dá uma grande confusão, né? Porque assim, é muito comum as pessoas desvincularem o texto bíblico do contexto histórico em que eles foram produzidos, como se os textos nascessem do nada, nascessem do vazio. E todo texto bíblico tem por trás dele uma história política, econômica, afetiva, religiosa, política. Né? Então as palavras têm um recheio que é produzido pela própria história dos homens e mulheres de Deus dessas épocas. O senhor lembraria um exemplo, uma passagem, até mesmo dos textos que o senhor está traduzindo, né? Que pode ocorrer imprecisões, assim, erros gravíssimos, né? Até mesmo provocar erros na história da igreja. Uhum. A gente ouve falar, né, professor, algumas tendências das igrejas que o que está escrito na palavra é daquele jeito e ponto final, né? Não pode ser interpretado de outra forma. Isso é um grave perigo, não? Não, é um grave perigo. É necessário ter um certo cuidado com isso, né?
Quer dizer, afinal de contas, os textos estão diante de nós e eles precisam. Quer dizer, nós estamos diante de um texto que é sagrado, né? Um texto que é inspirador para nós, homens e mulheres cristãos, mas esses textos precisam ser pensados a partir dos ambientes em que eles foram escritos e que esses textos tinham um sentido para a audiência primeira, né? E se nós não atentarmos para isso, se nós não entendemos o sentido que o texto teve para a audiência primeira, esse texto também não vai ter nenhum sentido para nós, né? Por isso que esse é o trabalho belíssimo dos exegetas, dos biblistas, quer dizer, resgatar o sentido do passado, porque é a partir dessa porta, dessa janela que se abre para enxergar o passado do povo de Deus, é que podemos, de uma certa maneira, fazer um trabalho hermenêutico, ou seja, se o texto falou lá no passado, como é que ele pode falar para nós hoje? Qual é a contribuição desse texto para nós hoje, que somos a continuidade, né? A igreja de Deus, que é aquela que tem a responsabilidade de construir o projeto de Deus nesse momento. Professor, a sua análise também sobre o que acontece no mundo hoje. Nesse contexto todo, a Bíblia ainda é lida com muita frequência no mundo e no Brasil, professor? As pessoas leem a Bíblia com mais qualidade ou não? Então a Bíblia continua sendo o livro mais publicado e mais vendido, né? Mas às vezes eu me pergunto, quase que em tom de brincadeira, se as pessoas compram, mas se elas também estão lendo o livro que compram, né? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas têm uma relação quase que mágica com os textos, né? Eu já vi muitas pessoas que têm em suas casas as Bíblias abertas, num cantinho especial. No Salmo 90. Né? Tanto católicos quanto protestantes. Eu acho interessante ter uma Bíblia aberta dentro de casa, né? Mas não pode permanecer só ali, ela tem que ser lida, né? O Papa Bento XVI, por ocasião da reunião da Conferência de Aparecida, depois do próprio documento de Aparecida, estimula isso, né? Quer dizer, a Bíblia tem uma centralidade na vida da igreja, deve ter na vida do fiel, os fiéis devem ter a Bíblia em suas mãos e ler e buscar o aprimoramento, a maturidade da vida cristã nos textos bíblicos. Portanto, o fato de ter a Bíblia, né, não significa muita coisa se ele não participa de grupos de reflexão, de ciclos bíblicos, se ele não vai à missa e presta bastante atenção na leitura, né, dos textos bíblicos e na homilia do padre. Enfim, ele precisa ter a Bíblia não só como um instrumento, né, pseudamente mágico, mas ele precisa ter a Bíblia, a Palavra de Deus, como um alimento diário. Interessante essa fala do Papa, tanto em Aparecida. O senhor trabalhou em Aparecida na conferência, não? Não trabalhei na conferência, eu trabalhei na tradução do documento, né? O documento de Aparecida foi traduzido por mim, né, e depois publicado pela Paulinas Paulos. Que provocou certamente um conhecimento muito profundo de toda a discussão na América Latina. Sem dúvida. Em Aparecida, em 2007, aqui no Brasil, e também recentemente o Papa Bento XVI disse muito claro isso, né, da importância fundamental, central da Palavra de Deus, mas não diferente da Eucaristia, né? Como se misturasse, e não dá para dizer que a Eucaristia é maior ou menor, e assim mesmo da Palavra, a Palavra de Deus não é maior ou menor do que a Eucaristia. São duas coisas que se misturam, a Palavra da Igreja e a Eucaristia. A Palavra de Deus, né, e a Eucaristia quase que se confundem ali. Sim, assim, não há como. Assim, a Bíblia, né, a Palavra de Deus é central, porque tudo parte dali. A nossa fé parte, né, daquilo que está ali escrito, né? A Eucaristia nasce também da Palavra de Deus. Portanto, você disse muito bem, as duas realidades são como irmãs siamesas, né? Elas se aproximam e devem ser aproximadas para nunca mais se separarem. Nos alimentamos da Palavra de Deus, a Palavra de Deus é alimento diário para todos os fiéis, né? Ele se alimenta disso, mas ele se alimenta também
com o Cristo vivo na comunhão dos irmãos e irmãs dentro das igrejas. Agora, a sua análise, professor, os católicos no Brasil estão lendo mais e com melhor qualidade a Bíblia ou não? A gente ouve falar muito isso, né? Os protestantes falam, os católicos não leem a Bíblia, o que não é verdade. Os católicos leem a Bíblia sim, mas não tanto como deveriam, né? Inclusive, a gente percebe que há um aumento no interesse pela Palavra de Deus, inclusive pelo Antigo Testamento. Eu creio que sim, Everton. Há um estímulo muito mais acentuado para que o povo de Deus se volte ao estudo da palavra. Grupos de reflexão têm se multiplicado nas paróquias, círculos bíblicos, organizações de estudos bíblicos se ampliam dentro das dioceses a fim de levar o povo de Deus a ter um contato muito maior, muito mais intenso com os textos bíblicos. Eu diria assim, que nós católicos estamos lendo mais a Bíblia, mas é preciso ler muito mais do que nós já estamos lendo. Professor, estamos encerrando, 2 minutos. Eu gostaria que o senhor explicasse também, além de trabalhar nessa pesquisa, nesse projeto de tradução bíblica, o senhor desenvolve quais outros projetos na academia, na universidade, professor? Um projeto que já está iniciado é uma especialização em teologia bíblica pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pelo campus de Maringá. As inscrições já estão abertas. Teologia bíblica e significa que aqueles que têm qualquer tipo de graduação, não importa a graduação em qual área, podem se inscrever. Um grupo de professores altamente capacitados, professores e professoras altamente capacitados, e teologia bíblica porque nós iremos tentar perceber através de um conjunto de disciplinas tanto os blocos literários, os livros do Antigo quanto do Novo Testamento e os métodos de abordagem desses livros. E como é que a missão da igreja se desenvolve a partir da leitura bíblica. 1 ano e meio de especialização, quinzenalmente, funcionando à sexta-noite e sábado de manhã e à tarde no campus da PUC. Aqueles que estiverem interessados podem entrar no site da PUC ou depois entrar em contato comigo através de e-mail ou telefone, que eu estou à disposição para dar as informações necessárias. E um segundo projeto que está prestes a iniciar, também pensando em hebraico, é um curso de extensão também pela PUC, visto que eu sou professor da PUC, um curso de extensão de introdução ao idioma hebraico, ou seja, como reconhecer o alfabeto hebraico, como ler o alfabeto e como escrever. Enfim, é aquilo que os judeus chamam de Aleph Bet, é uma espécie de alfabetização em hebraico, um curso rápido, né, para aqueles que estejam interessados, que deve ser feito realizado até o meio desse ano. O Conexão Terceiro Milênio também pode ser visto pela internet, no canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá. Também estamos no Twitter e Facebook. Mande sempre sugestões para o nosso programa pelo e-mail jornalismo@tv3milenio.org.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.